Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto de 2026. E nesta manhã, antes de você entrar de vez na correria deste dia, eu quero te convidar a ficar aqui por alguns minutos. Não importa se você está tomando seu café, preparando as crianças, esperando o ônibus, indo para o trabalho ou ainda sentado na beirada da cama, tentando encontrar forças para começar. Deus sabe onde você está. E talvez exista uma coisa que você quase nunca admite. Você está cansado de esperar por pessoas que nunca chegam, cansado de convidar alguém para fazer parte da sua vida e receber silêncio, cansado de oferecer carinho e encontrar indiferença, cansado de mandar uma mensagem e ficar olhando para o celular esperando uma resposta que demora ou simplesmente não vem. Talvez você tenha preparado espaço no coração para alguém que não valorizou esse espaço. Talvez dentro da sua própria casa você tenha tentado aproximar a família, juntar todo mundo à mesa, resolver uma discussão antiga, conversar com um filho, procurar um irmão, reconstruir um casamento. E parece que somente você está tentando. Isso dói, porque existem recusas que não fazem barulho. Ninguém grita, ninguém bate a porta, ninguém diz claramente que não quer você por perto. A pessoa simplesmente vai adiando, inventando desculpas, deixando para depois. E aos poucos você começa a se perguntar: será que eu não sou importante? Será que fiz alguma coisa errada? Por que comigo é sempre assim? Há quem acorde nesta manhã carregando exatamente essa sensação, a de ter oferecido amor e não ter sido correspondido. Mas existe outra dor ainda mais silenciosa. Às vezes somos nós que estamos recusando um convite. Deus chama, mas estamos ocupados. Deus toca o coração, mas existe sempre alguma coisa mais urgente. Tem o boleto para pagar, a louça na pia, o trabalho acumulado, o trânsito, as mensagens chegando, a preocupação com dinheiro, a consulta médica, o problema de casa, aquela situação que não sai da cabeça. E sem perceber vamos dizendo a Deus: depois eu rezo, depois eu volto, depois eu cuido da minha alma, depois eu perdoo, depois eu mudo. Só que o Evangelho desta manhã nos coloca diante de uma pergunta muito simples. Quantas vezes Deus já preparou algo para nós, mas estávamos ocupados demais para perceber o convite? E não pense nisso como uma acusação, pense como um chamado cheio de misericórdia, porque se você chegou até esta oração hoje, talvez seja justamente porque no meio de tantas coisas, Deus está novamente chamando você para perto. Então venha como você está. Não precisa arrumar primeiro o coração. Não precisa resolver todos os seus problemas antes de rezar. Não precisa esconder sua tristeza. Eu vou rezar com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, nesta manhã eu paro diante de Ti. Antes que o dia fique cheio de barulho, antes que minhas preocupações ocupem novamente meus pensamentos, eu quero reconhecer Tua presença. Eu Te entrego esta quinta-feira. Entrego o meu trabalho, meus compromissos, as pessoas que encontrarei, as conversas que precisarei enfrentar e as decisões que terei de tomar. Entrego também aquilo que ninguém percebe, aquilo que eu mostro sorrindo e aquilo que escondo quando fico sozinho, aquilo que eu consigo explicar e aquilo que nem eu sei colocar em palavras. Recebe, Senhor, o meu coração como ele está hoje, porque é justamente sobre um convite que o Evangelho desta quinta-feira quer falar conosco. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14, Jesus compara o reino dos céus a um rei, que prepara uma festa de casamento e manda chamar os convidados. Tudo estava preparado, a mesa estava pronta, o convite havia sido feito, mas muitos não quiseram ir. Uns seguiram para seus campos, outros para seus negócios, outros simplesmente desprezaram o chamado. E talvez essa palavra esteja dizendo algo muito pessoal para nós nesta manhã. Deus continua preparando a mesa, Deus continua chamando, Deus continua abrindo espaço,
A pergunta é: será que estamos percebendo o convite? Senhor, não permita que eu passe por este dia tão ocupado com minhas preocupações que não perceba a Tua presença. Não permita que minhas feridas me façam recusar o amor. Não permita que minhas decepções fechem a porta que Tu continuas batendo com tanta delicadeza. Hoje eu quero ouvir Tua voz, mesmo cansado, mesmo preocupado, mesmo sem ter todas as respostas. Eu quero aceitar Teu convite, porque talvez aquilo que minha alma mais precisa nesta manhã não seja controlar tudo o que acontecerá hoje. Talvez seja simplesmente descobrir que ainda existe um lugar preparado para mim junto de Ti. E quando a gente olha com mais calma para esse evangelho, percebe uma coisa que pode passar despercebida. O rei não desistiu da festa porque alguns convidados recusaram o convite. A mesa continuou preparada, as portas continuaram abertas, o desejo de reunir as pessoas continuou vivo. Isso fala muito ao nosso coração, porque nós muitas vezes desistimos quando somos rejeitados. Depois de algumas decepções, começamos a pensar que é melhor não esperar mais nada de ninguém. A pessoa que foi machucada começa a se proteger. Quem confiou e foi traído passa a desconfiar. Quem tentou conversar várias vezes e nunca foi ouvido, acaba se calando. Talvez você esteja vivendo assim. Você continua fazendo suas coisas, trabalha, cuida da casa, paga suas contas, conversa normalmente com as pessoas. Quem olha de fora talvez nem perceba, mas por dentro existe uma porta que você fechou. Ali ninguém entra mais, porque ali alguém machucou você. E hoje o Senhor não está pedindo que você finja que não doeu. Deus não chama você para fazer de conta que a decepção nunca aconteceu. Ele apenas não quer que aquilo que fizeram com você determine para sempre aquilo que você será. Senhor, visita agora essas portas fechadas dentro de mim. Visita as lembranças que eu evito. Visita aquela conversa que ainda repito na minha cabeça. Visita aquela pessoa que me decepcionou. Visita aquela ausência que eu ainda não consegui compreender. E toca, Senhor, o lugar onde eu já não consigo tocar sozinho. Talvez eu tenha me acostumado tanto a carregar certas dores que já nem percebo quanto elas influenciam minhas escolhas. Eu digo que não me importo, mas me importo. Eu digo que passou, mas ainda dói. Eu digo que perdoei, mas basta alguém tocar naquele assunto para alguma coisa apertar dentro de mim. Senhor, eu não quero esconder isso de Ti. Eu quero colocar tudo diante de Ti. Porque o evangelho de hoje também me lembra que Teu convite não depende da perfeição de quem é chamado. Quando aqueles primeiros convidados recusaram, o rei mandou seus servos pelas estradas. Gente que ninguém esperava começou a entrar. E isso é tão bonito, porque talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava merecer um lugar diante de Deus. Talvez você pense: quando eu estiver melhor eu volto a rezar. Quando minha vida estiver organizada, eu volto para Deus. Quando eu conseguir abandonar esse erro, então eu me aproximo. Mas Deus chama você hoje, do jeito que você chegou, com sua história, com seus tropeços, com suas perguntas, com aquilo que você ainda não conseguiu resolver. Ele não está esperando uma versão perfeita de você para começar a amar você. Por isso, Senhor, nesta manhã eu te peço, ajuda-me a responder ao Teu chamado com sinceridade. E eu quero colocar diante de Ti também a minha família. Tu conheces cada pessoa da minha casa. Conheces aquela mãe que acordou cedo e já começou o dia pensando nos filhos. Conheces o pai que saiu para trabalhar preocupado com as contas. Conheces o casal que dormiu na mesma cama, mas quase não conversou. Conheces aquela família que se reúne para comer, mas carrega assuntos que ninguém tem coragem de tocar. Entra, Senhor, nessas casas, senta à nossa mesa, traz de volta o diálogo onde entrou o silêncio, traz paciência onde todo mundo anda irritado, traz perdão onde existem palavras antigas ainda machucando. Pensa, Senhor, naquela pessoa que está ouvindo esta oração e tem um filho longe, talvez longe fisicamente, talvez morando em outra cidade, talvez dentro da mesma casa, mas emocionalmente distante. A mãe pergunta: está tudo bem? E ele responde: está.
mas ela sabe que não está. Senhor, alcança esse filho onde nós não conseguimos alcançar. Pensa naquele jovem que perdeu a direção, naquele rapaz que começou a andar com companhias que preocupam a família, naquela menina que se fecha no quarto e já não conversa como antes, naquele jovem que passa horas no celular tentando fugir de pensamentos que ninguém conhece, naquele filho que se afastou da igreja, da oração, da família, talvez até de si mesmo. Vai ao encontro deles, Senhor. Protege nossos jovens das drogas, da violência, das ruas, das escolhas impulsivas e das falsas amizades. E sobretudo protege-os daquele vazio que faz alguém acreditar que sua vida não tem valor. Coloca pessoas boas no caminho deles. Dá sabedoria aos pais para saber quando falar e quando silenciar, quando corrigir e quando abraçar. Porque às vezes, Senhor, quem ama também se desespera. Há mães que não dormem direito, pais que trabalham o dia inteiro e carregam uma pergunta escondida: onde foi que eu errei? E talvez hoje tu estejas dizendo a essas famílias que ainda não é hora de desistir. O Rei do Evangelho continuou chamando. Então ensina-nos também a continuar amando, não com um amor que controla, não com um amor que sufoca, mas com aquele amor que permanece com a porta aberta e o coração em oração. Senhor, se existe alguém da minha família que se afastou de Ti, eu coloco essa pessoa agora diante de Ti. Eu não consigo mudar o coração dela, eu não consigo controlar suas escolhas, eu não consigo estar ao lado dela em todos os lugares, mas Tu podes alcançá-la. Por isso eu entrego, sem exigir de Ti o tempo, sem determinar como tudo deve acontecer. Eu apenas coloco essa pessoa em Tuas mãos e peço também por mim, que eu não esteja tão preocupado com quem recusou meu convite, que acabe recusando o Teu. Que eu não passe esta quinta-feira esperando o reconhecimento de pessoas e esqueça de perceber que Tu já me chamaste pelo nome. A mesa continua preparada, a porta continua aberta. E hoje, Senhor, apesar das minhas feridas, apesar das minhas preocupações e apesar de tudo aquilo que ainda não compreendo, eu quero dar um passo em Tua direção. E eu quero entrar, e eu quero permanecer, eu quero deixar que Tua presença encontre aquilo que dentro de mim ainda precisa ser curado. Senhor, nesta manhã eu quero continuar colocando diante de Ti aquelas preocupações que muitas vezes chegam antes mesmo de colocarmos os pés no chão. Tu conheces quem acordou hoje pensando no resultado de um exame, conheces quem precisa voltar ao médico, quem está esperando uma cirurgia, quem sente uma dor há semanas e ainda não sabe exatamente o que está acontecendo. Visita, Senhor, os hospitais, as casas, os quartos silenciosos onde alguém passou a noite sem conseguir dormir. Pensa naquela pessoa que tomou seu remédio bem cedo e agora tenta seguir o dia normalmente. Naquela senhora que diz aos filhos que está tudo bem para não preocupá-los. Naquele homem que sempre foi forte, trabalhou a vida inteira, sustentou sua família e agora precisa aceitar que depende da ajuda de outras pessoas para coisas simples. Dá-lhes dignidade, paciência e esperança. E olha também para quem cuida. Para a filha que acompanha a mãe nas consultas, para o marido que passa noites ao lado da esposa, para a esposa que administra remédios, horários, alimentação e ainda tenta manter a casa funcionando, para quem está cansado, mas sente culpa só de admitir que está cansado. Senhor, sustenta essas pessoas, que elas entendam que também precisam ser cuidadas. Coloca bons profissionais em seus caminhos. Dá sabedoria aos médicos, enfermeiros e a todos aqueles que trabalham para aliviar a dor de alguém. E agora, meu Deus, eu quero Te entregar outra preocupação muito concreta: o nosso pão de cada dia. Tu sabes quanto custa manter uma casa, sabes do aluguel que vence, da conta de luz, da água, do supermercado, do remédio que não pode faltar. Sabes daquele boleto que está em cima da mesa e daquela pessoa que fez as contas várias vezes tentando descobrir de onde tirar dinheiro. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração enquanto vai procurar emprego. Talvez alguém tenha entregado tantos currículos que já perdeu a conta. Talvez exista um pai preocupado porque a geladeira está ficando vazia.
uma mãe pensando no material dos filhos, um trabalhador com medo de ser demitido, uma pessoa que abriu um pequeno negócio e não sabe se conseguirá mantê-lo aberto. Senhor, abre caminhos honestos, dá trabalho a quem precisa trabalhar, dá sabedoria a quem precisa administrar pouco, protege quem sai cedo de casa e volta tarde buscando o sustento da família, que nunca falte o necessário em nossas mesas, e que mesmo nas dificuldades nós não deixemos o medo ocupar o lugar da confiança, porque o Evangelho desta manhã fala de uma mesa preparada, e talvez essa imagem tenha algo para dizer justamente a quem está preocupado com aquilo que falta. Não significa que nunca teremos dificuldades, não significa que amanhã todos os problemas desaparecerão. Significa que mesmo no meio da incerteza nós não somos órfãos. Existe um Pai, existe uma mesa, existe um convite, existe uma presença que nos acompanha. Por isso, com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, quando eu digo o pão nosso de cada dia, eu lembro que preciso de Ti também nas coisas pequenas. Preciso de Ti no café da manhã. Preciso de Ti no caminho para o trabalho. Preciso de Ti naquela conversa difícil. Preciso de Ti quando abro minha carteira e faço contas. Preciso de Ti quando meu telefone toca, trazendo uma notícia que eu não esperava. Preciso de Ti quando alguma coisa sai diferente do que planejei. Não quero Te procurar apenas nas grandes decisões. Quero perceber Teu convite escondido no cotidiano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã. Que alcance sua casa, sua família, seu trabalho e cada preocupação que você colocou nesta oração. Que Deus abençoe a porta por onde você sairá hoje e a porta pela qual voltará. Que proteja seus caminhos, que guarde seus filhos, que acompanhe aqueles que você ama, inclusive quando estiverem longe dos seus olhos. E mesmo no meio de tantas necessidades, Senhor, eu não quero começar este dia apenas pedindo, eu também quero agradecer. Obrigado pela água que encontrei ao acordar, pelo café simples, pelo pão na mesa, pela roupa que tenho para vestir, pela cama onde pude descansar, mesmo que a noite não tenha sido perfeita. Obrigado pelo barulho de alguém dentro de casa que às vezes até me irrita, mas que também me lembra que eu não estou sozinho. Obrigado pela mensagem de uma pessoa querida, pelo vizinho que cumprimenta, pelo ônibus que chega, pelas mãos que ainda conseguem trabalhar, pelos olhos que podem ver a claridade desta manhã. Obrigado até pelas pequenas coisas que eu recebo todos os dias e já deixei de perceber. Quantas vezes, Senhor, eu fico olhando para aquilo que ainda não chegou e esqueço aquilo que já está diante de mim. O Evangelho fala de convidados que tinham coisas importantes para fazer e, ocupados com seus próprios assuntos, não perceberam a grandeza do convite. Não deixa que aconteça isso comigo hoje, que eu não esteja tão preocupado com o que falta, que deixe de agradecer pelo que existe, que eu não corra tanto atrás da próxima coisa, que deixe passar a graça escondida nesta quinta-feira. Hoje eu quero viver atento, porque talvez a mesa de Deus esteja mais perto do que imagino. Talvez o convite já tenha chegado, e talvez tudo comece quando eu paro de dizer depois e respondo com a minha própria vida: Senhor, aqui estou. Recebe, Senhor, este dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe aquilo que consegui organizar e aquilo que continua fora do lugar. Recebe minhas falhas, meus medos, minhas dúvidas e também essa pequena esperança que talvez esteja renascendo dentro de mim nesta manhã. Eu te entrego tudo. Não quero passar esta quinta-feira distraído diante dos teus convites. Dá-me um coração atento
para perceber quando tu me chamares através de uma pessoa, de uma oportunidade de fazer o bem, de uma reconciliação necessária, ou daquele silêncio interior que me convida a voltar para ti. E hoje, de modo especial, recordamos São Bernardo, homem que buscou colocar toda a sua vida a serviço de Deus. São Bernardo, rogai por nós, intercedei por aqueles que estão tentando reencontrar o caminho da fé, intercedei pelas famílias que precisam de paz e por todos nós, para que não deixemos as preocupações ocuparem um espaço tão grande que já não consigamos escutar a voz de Deus. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Quando o meu coração estiver ferido, acolhei-me. Quando estiver endurecido, tornai-o novamente capaz de amar. Quando eu quiser desistir de alguém, ensinai-me a amar sem controlar. Quando eu me sentir rejeitado, recordai-me que existe um lugar para mim junto de Deus. Agora, se você puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire devagar. Imagine uma grande mesa preparada. Não pense em luxo. Imagine uma mesa simples, como aquelas em que a família se reúne. Pão, cadeiras, luz entrando pela janela. E imagine Jesus ali. Há uma cadeira vazia, a sua. Você se aproxima carregando tudo aquilo que trouxe para esta oração. Suas contas, sua preocupação com o filho, sua saúde, aquela mágoa, aquela resposta que ainda não chegou. Jesus não pergunta por que você demorou. Ele olha para você com misericórdia. E no silêncio do seu coração, imagine-o dizendo: meu filho, minha filha, há lugar para você junto de mim. Venha como você está. Fique nesse silêncio por um instante. Não precisa dizer palavras bonitas. Conte a Jesus aquilo que você não consegue contar a ninguém. Se quiser chorar, chore. Se não conseguir falar, apenas permaneça. Deus também entende o silêncio. E agora repita dentro do seu coração: Senhor, eu aceito o teu convite. Eu escolho estar contigo. Eu não quero viver distraído da tua presença. Quando as preocupações aparecerem hoje, lembrarei: existe um lugar para mim junto de Deus. Leve esta certeza para a sua quinta-feira. Não permita que aquilo que exige sua atenção faça você esquecer aquilo que alimenta a sua alma. Deus continua chamando. A mesa continua preparada. E você não precisa chegar perfeito. Precisa apenas responder. Escreva nos comentários: Senhor, eu aceito o teu convite. E se você se lembrou de alguém que anda cansado, distante de Deus, ou acreditando que já não existe lugar para Ele, envie esta oração. Talvez essa pessoa precise apenas recordar que ainda é chamada. E se esta oração tocou o seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você, sua casa e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, no meio de tantos convites do mundo, não deixe passar aquele que pode transformar o seu coração. Evangelizar é preciso,